Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar assim num universo que é a alma da economia de muitos bairros no Brasil, sabe? Os pequenos salões de beleza. Ah, sim! É uma realidade muito particular. E é só a gente pensar um pouco naquela rotina. A dona do salão é a cabeleireira, é a manicure, é quem atende o telefone. E responde dezenas de mensagens no WhatsApp para marcar e desmarcar horário. Exato. E ainda tenta, no fim do dia, fechar o caixa num caderno. É um cenário de pura paixão e talento, mas também de um caos administrativo que sufoca, né? Totalmente. E os materiais que a gente analisou hoje falam de uma solução chamada Tribus, que se apresenta de um jeito muito curioso. Não como mais um software de agenda. Não mesmo. A proposta é outra. Eles se colocam como um sistema de gestão completo que nasceu para essa realidade específica. E a promessa deles é, assim, no mínimo ousada: transformar o caos em crescimento. As fontes citam casos de aumento de até 700% no faturamento. É um número impressionante. Então, a nossa missão aqui é desvendar como é que uma ferramenta de tecnologia se propõe a gerar um impacto tão gigantesco e qual é a filosofia por trás desses números. E olha, o ponto de partida, para mim, já é o mais interessante de tudo. O público-alvo deles é incrivelmente específico. Muito, né? Salões com 1 a 3 profissionais, faturando ali entre R$ 2.000 e R$ 15.000 por mês. Historicamente, esse é o nicho que as grandes empresas de tecnologia simplesmente ignoram. Ignoram ou tentam adaptar a uma solução maior, o que nunca funciona direito. Exatamente. A Tribus parece ter feito o caminho inverso. E a premissa deles, que as fontes destacam, muda toda a perspectiva. A ideia não é só organizar a agenda do salão. O que seria o óbvio. Pois é. A promessa é organizar a dona do salão. E isso, por si só, já sinaliza que a gente está falando de algo muito mais profundo do que um simples calendário digital. Organizar a dona do salão, eu gostei disso. Coloca o foco na pessoa, não na ferramenta. Totalmente. E para a gente entender o que isso significa na prática, vamos para as histórias, que é onde a coisa ganha vida, né? A primeira é a do Salão Toque de Beleza, da Alaed. Certo. A situação aqui era dramática. O salão estava à beira de fechar, isso antes mesmo da pandemia. Para a Alaed, a jornada foi brutal. Ela teve que aprender a usar um computador do zero, algo que era um bicho de 7 cabeças para ela, sabe? E implementar rotinas diárias completamente novas. Uma mudança de vida, praticamente. Ok, e é aqui que o negócio fica realmente interessante. Depois de 2 anos de trabalho com a Tribus, o resultado foi um crescimento de mais de 700%. 700%? Eu tive que ler esse número 2 vezes. 700%. Para um salão que ia fechar. E o detalhe mais impressionante para mim: hoje, o salão dela praticamente não depende mais de redes sociais para atrair clientes. Uau! Como é que isso é possível? As fontes falam em estratégias como jogos com brindes, lembretes automáticos, mas como isso se traduz num crescimento tão explosivo? Então, esse número, 700%, é o tipo de métrica que nos obriga a parar e pensar. Claramente, a gente não está falando de uma pequena otimização. Não mesmo. A gente está falando de uma reinvenção completa do negócio. E a chave está justamente nesse ponto que você mencionou sobre a independência das redes sociais. Isso é crucial. Por quê? Significa que o crescimento não veio de anúncio pago ou de post viral, que são coisas voláteis. Veio da construção de uma base de clientes extremamente leal e recorrente. Uma comunidade. Ah, faz sentido. A tecnologia, nesse caso, não foi o fim, mas um meio. Ela serviu de catalisador para criar novos hábitos tanto na gestora quanto nas clientes. A Alaed aprendeu a ter disciplina administrativa e as clientes aprenderam uma nova forma mais organizada e envolvente de interagir com o salão. A dinâmica do negócio foi transformada na raiz. É uma mudança de mentalidade, então. E essa ideia de transformação rápida aparece também na segunda história, que vem lá de Ipojuca, em Pernambuco. Certo. Eu estúdio vivendo uma promessa, da Tânia. O cenário era o clássico: dificuldades financeiras, dívidas acumulando e a Tânia trabalhando sozinha, completamente perdida. Ela entrou para a Tribus em abril de 2025 e, segundo os relatos, mergulhou de cabeça nos treinamentos e nas mentorias que eles oferecem. As mentorias semanais, né? Exato. E a virada foi espantosamente rápida.
Em apenas 3 meses, o estúdio cresceu 100%. Em 6 meses, as finanças estavam organizadas e um indicador muito concreto mudou drasticamente. Qual? O fiado reduziu em 50%. Isso é enorme. Enorme é pouco. A redução do fiado em 50% talvez seja o indicador mais poderoso de profissionalização que se pode ter. Com certeza. Significa impor limites, valorizar o próprio trabalho e, acima de tudo, educar a clientela. Mas isso me levanta uma questão, sabe? Mudar uma cultura de pagamento é uma das coisas mais difíceis de se fazer. O material menciona alguma resistência das clientes? É uma excelente pergunta. O material não detalha a reação inicial, mas aponta para o resultado final. As próprias clientes notaram a mudança na organização, passaram a valorizar mais o serviço e, consequentemente, a agendar com mais frequência. Ah, então a profissionalização gerou uma percepção de valor. Parece que sim, o que justificou a mudança na política de pagamento. E isso reforça um ponto que as fontes citam como um diferencial da Tribus: as tais mentorias semanais. Não é só um software que te entregam e dizem, usa aí. Tem o acompanhamento humano. Exato. Um acompanhamento estratégico. A tecnologia dá os dados, mas a mentoria parece ajudar a transformar esses dados em coragem para tomar decisões difíceis, como cortar o fiado. Exatamente. E o que a gente vê aqui, tanto com a Laide quanto com a Tânia, é um padrão surgindo, né? O primeiro passo é sempre a organização financeira e de processos. Sempre. Parece que a ferramenta, combinada com a mentoria, força uma disciplina que antes não existia. E essa disciplina é a fundação sobre a qual todo o crescimento é construído. Sem isso, qualquer marketing é como encher um balde furado. Perfeito. E essa ideia de construção a longo prazo fica ainda mais clara com o terceiro caso, o da Nilda, terapeuta capilar. A história dela é diferente, é sobre consistência. Há quanto tempo ela usa? Há mais de 5 anos, desde a versão antiga do sistema. Ela começou com um salãozinho construído no terreno da própria casa. Aquele sonho brasileiro, sabe? Ela não só organizou um negócio, mas começou a reinvestir nela mesma. Se especializou como terapeuta capilar, reposicionou a marca e 2 anos depois, montou o estúdio que sempre sonhou. Que virada! E hoje, a Nilda gera uma equipe com outras 3 parceiras. Ou seja, ela fez a transição completa de profissional autônoma a faz-tudo para uma empresária, uma líder de equipe. A história da Nilda é a prova de que o objetivo não é só apagar o incêndio do caos inicial. A ferramenta parece evoluir com o negócio. Exato. Ela acompanha as fases. Começa sendo uma solução para organizar a agenda e as finanças, mas depois se torna uma plataforma para expansão e liderança. O que é fascinante para mim é a mudança de identidade da Nilda. Ela deixou de ser apenas a cabeleireira para se tornar uma gestora com visão estratégica, que pensa em equipe, em marca, em futuro. É uma evolução pessoal também. Totalmente. E isso levanta uma questão muito mais ampla. Até que ponto as ferramentas de gestão podem impulsionar não só os números de um negócio, mas o desenvolvimento pessoal e profissional de quem empreende? Pelo que a gente vê aqui, quando a ferramenta vem com método e mentoria, o impacto é profundo. Sabe, ouvir essas histórias, especialmente a da Nilda se tornando uma líder, me faz pensar que a tecnologia aqui é quase secundária. É o veículo, mas não o destino. Boa analogia. O que realmente parece importar é a filosofia, a ideia por trás de tudo isso, não é? Tem uma citação do criador da Tribus que resume a dor desse mercado de forma perfeita. Ele diz: a maioria dos sistemas de salão foi feita por quem nunca viveu o dia a dia de um salão. Sistemas frios, cheios de botões e nenhum calor humano. É uma crítica forte, mas precisa. E depois vem a frase que, para mim, define toda a abordagem deles. O que faz um salão crescer não é controle, é relacionamento. O que mantém uma cliente voltando não é lembrança automática, é sentir que pertence. Essa distinção é a alma do negócio. A troca da palavra fidelização por pertencimento ou tribo, isso é uma mudança de jogo. Por quê? Fidelização tem uma conotação transacional. Eu te dou um desconto, você volta. É frágil. Pertencimento é emocional, é comunitário. A cliente não volta só pelo corte de cabelo, mas porque se sente parte de algo. Tem uma conexão. Exato. Uma ligação com a profissional, com o ambiente, com as outras clientes. E isso é fundamental no mercado onde o preço é sempre uma guerra. Verdade.
Quando a cliente sente que pertence, a discussão sobre pagar 10 ou 15 reais a mais por um serviço perde força. A conexão emocional cria uma barreira contra a concorrência que o desconto puro e simples não consegue criar. E a tecnologia entra onde aí? Nesta filosofia, a tecnologia assume um papel diferente. Em vez de automatizar para afastar as pessoas, ela serve como uma ponte para fortalecer esses laços humanos. O lembrete, o jogo, o aplicativo, são todos pontos de contato que, se bem usados, reforçam essa sensação de tribo. Faz todo sentido. É uma abordagem que entende que, para esse público, a tecnologia sozinha não resolve nada, precisa vir com educação e apoio. Exatamente. E essa lógica de acompanhamento se reflete na forma como os planos deles são estruturados. São 3 níveis, cada um pensado para uma fase diferente do negócio. O primeiro é o plano raiz, que custa R$ 39,90 por mês. A descrição já diz tudo. Estou começando, preciso organizar a bagunça. O básico para sair do caderno. Isso, cadastros, agenda, controle de caixa. É o alicerce, a fase de estancar a hemorragia, né? Sem essa organização mínima, qualquer tentativa de crescimento está condenada. Esse plano estabelece a rotina e, pela primeira vez, dá à dona do salão visibilidade sobre o que realmente está acontecendo no negócio dela. Exatamente. Depois vem o plano Crescer, por R$ 79,90. O lema é Quero começar a faturar melhor. A segunda fase. Aqui, além do básico, entram ferramentas de relacionamento, como programas de indicação e feedback. E introduz um elemento que eu achei genial, gamificação, com funcionalidades como moeda atriz e raspadinha. Ah, isso é ótimo! E é neste plano que as mentorias semanais entram em jogo. A gamificação é uma estratégia muito mais inteligente do que a guerra de descontos. O desconto pode desvalorizar o serviço a longo prazo. O jogo, por outro lado, cria uma dinâmica de engajamento lúdica positiva. Divertida, né? Sim, incentiva a recorrência de uma forma divertida. É uma maneira de construir ativamente aquele pertencimento de que a gente falava. E as mentorias entrarem nesse nível faz todo o sentido. Depois que a casa está em ordem com o plano raiz, é hora de aprender estratégias para crescer. E por fim, o topo da pirâmide. O plano escalar por R$ 210 reais por mês. O objetivo aqui é multiplicar lucro e não depender mais de redes sociais. O plano da Allied. Exato. É o plano desenhado para quem quer alcançar aqueles crescimentos de 300%, 700%. A grande estrela aqui é o robô Tribus, que automatiza o envio de promoções, lembretes, mensagens de aniversário, tudo integrado com o WhatsApp oficial. O robô Tribus é a peça final do quebra-cabeças. E essa menção ao WhatsApp oficial não é um detalhe menor, viu? Por quê? Muitos pequenos negócios usam ferramentas piratas que causam o bloqueio do número, o que é um desastre. Usar a via oficial significa segurança e profissionalismo. Mostra que a solução é pensada para o longo prazo. Faz sentido. Uma vez que a gestora já organizou a base, que é o plano raiz, e aprendeu as estratégias de relacionamento, no crescer, a automação do plano escalar entra para libertar o bem mais precioso dela. O tempo. O tempo. Em vez de passar horas enviando mensagens, ela pode focar em pensar o negócio, em liderar a equipe como a Nilda, em criar novas experiências para sua tribo. E para quem está ouvindo e pensando, ok, mas eu só uso o celular, não tenho computador ou não tenho cartão de crédito, as fontes também esclarecem esses pontos práticos. Que são cruciais. O sistema funciona no celular, o que é essencial, tem um aplicativo para os clientes agendarem e outro para os profissionais verem suas agendas. O pagamento pode ser feito por Pix e o cancelamento tem um aviso prévio de 30 dias, o que dá uma sensação de segurança. Cada um desses detalhes mostra um conhecimento profundo do público-alvo, a aversão à burocracia, a necessidade de flexibilidade financeira e a centralidade do celular na gestão do dia a dia. São as dores reais. Cada uma dessas respostas num FAQ remove uma barreira, uma potencial objeção, e torna a solução mais acessível e menos intimidante. Certo. Vamos juntar as peças então. O que os materiais nos mostram é que a Tribo se posiciona menos como uma empresa de software. E mais como uma parceira de gestão. Exato. Uma parceira para esses pequenos salões. A proposta de valor é uma mistura de tecnologia acessível, uma metodologia focada em relacionamento e o que talvez seja um ingrediente secreto: mentoria e apoio humano constante. A combinação dos três. E a grande ideia que parece guiar tudo é que para um salão de bairro crescer de forma sustentável,
O primeiro passo não é fazer mais posts no Instagram. É organizar a rotina e a mentalidade da dona. Mudar o jogo por dentro. Exato. Ao fazer isso, ela ganha tempo e clareza para se dedicar ao que realmente gera valor a longo prazo, construir relacionamentos sólidos e transformar clientes numa comunidade, numa verdadeira tribo. Concordo, mas com uma ressalva. A ferramenta parece ser o catalisador, mas o sucesso ainda depende enormemente da disposição da empreendedora para mudar. Com certeza. As histórias que vimos são de pessoas que abraçaram a mudança de corpo e alma. Fico pensando nos casos em que isso não acontece. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Vamos lá. As histórias da Olaide, da Tânia e da Nilda sugerem que para um pequeno negócio, a ferramenta de gestão mais eficaz não é necessariamente a que tem a tecnologia mais sofisticada ou a lista mais longa de funcionalidades. Certo. Se ser aquela que melhor consegue traduzir estratégia em rotinas diárias e disciplina. E isso nos leva a uma pergunta mais ampla, que vale para qualquer área. Até que ponto o sucesso de uma ferramenta depende da sua tecnologia e até que ponto depende da sua capacidade de transformar fundamentalmente o comportamento de quem a utiliza? Porque, no fim das contas, a melhor tecnologia do mundo é inútil se não inspirar a ação correta.